As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caem. Olá pessoal, a partir de hoje nós vamos começar uma temporada do quadro Pergunte ao Padre. Algumas perguntas já foram enviadas pelo link que foi disponibilizado aqui pela nossa página e nós vamos agora dar 3 respostas para perguntas que chegaram até nós. Vamos lá? Se uma pessoa que nasceu num país cuja cultura é politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses, e essa pessoa morre, ela vai para o céu? É a pergunta que chegou aqui até nós. Bom, não precisa nem dizer que a igreja condena o politeísmo, nós cremos em um só Deus. Isso é óbvio. E acreditar em vários deuses seria um pecado de idolatria. Agora, vamos recorrer ao Vaticano II, lá Lumen Gentium, que diz o seguinte, que todos aqueles que, sem culpa, ignoram o Evangelho, mas, por obras, cumprem a vontade de Deus e o fazem de coração sincero, podem conseguir a salvação, ou seja, aqueles que vivem uma vida reta, que é a proposta do Evangelho justamente. Bento XVI dizia, são os cristãos anônimos, ou seja, aqueles que não se dizem cristão, que não se creem, não se veem cristão, mas praticam as obras do cristianismo, aqueles que ignoram, sem culpa, por assim dizer, a doutrina e o Evangelho, podem conseguir a salvação. Padre, quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que as reuniões e missas da igreja vão voltar? Ora, isso eu não sei responder, porque depende de muitos fatores que escapam do nosso controle. Vai depender do que vai dizer as autoridades federais, estaduais, municipais, as autoridades em saúde, autoridades sanitárias. E também depende muito de como nós estaremos nos prevenindo contra o contágio desse vírus. E obviamente também depende do entendimento, do discernimento do nosso bispo diocesano, que é quem vai determinar como que nós vamos proceder frente a isso tudo. Por agora, nos cuidarmos, proteger e rezar muito para que aqueles que conduzem isso tudo tenham sabedoria. Isso é mais importante. Padre, quem que é os avós paternos de Jesus? Pois bem, uma pergunta muito incomum, mas muito interessante. Olha, é preciso ressaltar de antemão que São José não teve nenhuma participação biológica na concepção de Jesus, né? Mesmo porque fica muito claro nas narrativas do Evangelho que foi por obra do Espírito Santo de Deus. Agora, obviamente, São José teve um pai, São José teve uma mãe. É uma questão muito lógica, mas o Evangelho não tem nenhuma preocupação de nos informar a esse respeito, porque importante era informar que São José era da descendência de Davi, porque isso tudo tem uma preocupação teológica muito importante. Agora, quem eram de fato o nome dos pais de São José, nós não temos muita noção, ainda também não temos fundamentação histórica para falar a respeito disso. O que se diz, o que se menciona nos evangelhos era que São José era filho de Jacó, que o pai de São José seria realmente Jacó. No evangelho de Mateus aparece alguma coisa nesse sentido. Agora, nós não temos nenhuma fundamentação histórica para falar a respeito disso, mesmo porque a palavra de Deus, ela não quer nos informar nada. Tudo que está na palavra de Deus é para a nossa salvação, e tudo o que está lá é suficiente para a nossa salvação, por assim dizer. Obviamente também, ao lado da palavra está a tradição católica, por assim dizer, mas tudo que está na Bíblia, eu diria, é suficiente para que conheçamos o projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito embora a pergunta seja interessante, não há como dar uma resposta adequada para isso. Meus irmãos, uma vez que a proposta aqui é fazer, como se diz, um ping-pong, respostas muito rápidas, obviamente não dá para aprofundar nada a respeito dos temas aqui colocados. Mas se ficar algum tipo de dúvida, novas perguntas podem ser feitas e nós nos esforçaremos muito para respondê-las. Deus abençoe você. As muralhas